Oi, gente! Depois do vídeo do Mapa Astral e da Revolução com a Mônica Bonfilho, eu recebi muitos comentários, muitas perguntas sobre o que já aconteceu, o que deu certo, como que tá indo, como que andou a vida depois. E aqui eu vou trazer três coisas que já aconteceram, que a Mônica disse pra mim, no Mapa Astral, na Revolução Solar. Então, eu comecei a estudar sobre marketing depois, durante a pandemia, e eu comecei a me interessar. E eu comecei a estudar, mas eu não tinha ninguém, assim, próximo a mim que tinha uma agência, que poderia me dar uma oportunidade, que até tinha contato com marketing. As pessoas que estavam próximo a mim não sabiam muito bem nem o que era marketing. Sabia aquele famoso boca a boca, mas nada além disso, nada além. Então, pra mim tá um pouquinho difícil, apesar daqueles cursos serem glamurosos, muito uma vida assim perfeita, carrões, toda aquela coisa. E eu fiz o mapa com a Mônica em 2023, se eu não me engano. Então foi mais ou menos no final do ano de 2023. Então não tinha propensão assim, nossa, conhecer uma pessoa tão próxima, ser tão fácil ali de conseguir. Então, ali em 2023 mesmo, eu comecei a atender de forma gratuita, né? Eu entregava, a pessoa falava devolutiva sobre se tinha achado bom ou não. E eu tava assim, só no meio mesmo online, não tava divulgando assim na minha cidade. E aí a Mônica disse assim pra mim que eu ia ter uma oportunidade de emprego, que seria em fevereiro a março, e em maio eu já estaria trabalhando. Só que eu achei assim, ai, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Eu tava querendo que acontecesse mesmo, mas às vezes a gente fica muito na dúvida, né? No campo assim, ai, pode ser impossível, tal, mas enfim. Na época, o meu outro relacionamento tinha uma loja física e mudou uma pessoa, uma empresa do lado da loja dele, onde ele fez um relacionamento com a pessoa, conheceu, porque ele vendia coisas de celulares, então era coisas que às vezes poderia estar usando, um cabo, mouse. E aí foi fazendo uma amizade entre os comércios. E ele comentou, falou assim, a minha esposa mexe com tráfego pago, ele faz parte de marketing e tal. Aí ele falou assim, nossa, isso eu tô precisando, dá muito dinheiro, enfim. A pessoa ficou empolgada. Então, o que na minha casa era uma coisa desnecessária, uma pessoa desocupada fazendo ou estudando alguma coisa, já virou uma mina de ouro, né? Não é tão assim, e não é, tem os seus percaptos da profissão, mas através desse contato, ele falou que tava precisando, falou que eu sabia, então eu fui fazer a entrevista. Fiz a entrevista só para conhecer o lugar, saber das pessoas, saber até onde eu sabia mexer com o tráfego pago, que são aqueles anúncios que aparecem no Instagram, Facebook, aparece também no Google, no YouTube e também aparece em jogos online, algumas coisas assim. E nesse momento era fevereiro, quando ele mudou, essa empresa de marketing mudou do lado da empresa do meu ex-marido, e teve esse contato, e aí em maio eu simplesmente estava trabalhando nessa empresa. Eu fiquei trabalhando por lá por uns 7 meses, acredito, e aí depois não alinhava mais a questão de horário, tudo, questão de salarial, e aí eu resolvi sair. Então esse foi o primeiro lugar, o primeiro acerto da Mônica e a primeira coisa que já concretizou. A segunda foi voltar a estudar. Eu mesmo feito o curso, eu ainda não me sentia, sabe, confiante. Eu sabia vários setores do marketing, mas eu não me sentia confiante na questão de atuar, ser uma profissional em si. Então, eu comecei uma faculdade e quando ela falou sobre voltar a estudar, eu questionei ela, Mônica, eu estudo muita coisa. Eu estudo, tipo, do A ao Z, tipo, em várias coisas e eu não tô entendendo ainda sobre o que seria estudar. Hoje eu já entendo que o voltar a estudar seria uma nova graduação
Então, hoje eu curso a parte de marketing e logo mais eu vou me formar. Emagrecimento. Então, o emagrecimento, para muitas pessoas parece assim, ai, foi fácil, ai, nossa, aconteceu. Mas quando ela falou emagrecimento para mim, surgiu uma barreira. Por quê? Porque o emagrecimento para mim, eu já tinha tentado de várias formas de emagrecer, teve todo um processo, teve todo um rolê total e eu não consegui emagrecer. Então, isso estava com uma barreira para mim sobre a questão de emagrecimento. E quando ela falou assim, modelar, Gisele Bündchen me levou, tipo assim, a um lugar de infância, onde eu modelava. Inclusive, eu já fiz um curso de modelar passarela, né? Modelar passarela. E eu tava fazendo vídeos de provador. Então, pra mim, aquilo lá já era modelar. Já era de uma forma ou outra modelar. Mas ela falou, não é dessa forma. Você vai... a questão de modelar é de você ficar com o corpo... não, ela falou assim, não que você precise, que isso seja essencial, que... Não quer dizer isso. Quer dizer que você vai emagrecer. Você vai ficar com a aparência, assim, de modelo. Que você vai ter outra forma, porque naquele momento, na hora que ela me encontrou, eu tava bem gordinho, o rostinho tava bem assim, sabe? Eu tava bem acima do peso. E quando ela falou, eu meio que falei assim, de novo essa barreira, né? Mas, enfim, hoje já são 29 quilos a menos. E eu acho que foi a maior mudança na questão de visível, que outras pessoas poderiam ver sobre mim, que é a questão do corpo. Que eu tinha tentado emagrecer de várias outras formas e não tinha conseguido. E ela enfatizou isso, acho que do começo ao fim da consulta, e ela foi bem enfática na questão de você vai emagrecer, você vai emagrecer, você vai emagrecer. Aí ela trouxe vários signos com os graus para falar assim, realmente eu não tenho dúvida que você vai emagrecer. Então, em questão dos 3 que já aconteceram, se vocês quiserem mais vídeos, coloquem aqui o que vocês querem saber também sobre o assunto, se aconteceu mais coisa, que tem mais coisa que aconteceu. Deixem aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.